Bem-vindo ao canal Reduzindo Filmes. No vídeo de hoje veremos um filme de crime, drama e ação, chamado Atração Perigosa, de 2010. Atenção, contém spoilers. O bairro de Charleston, em Boston, é conhecido por uma grande quantidade de assaltos a banco e carro forte durante o ano todo. 4 amigos são especializados nisso: Doug, Jean, Blonze e 10. Doug é o cabeça por trás dos planos, e ele conta aos outros 3 todos os detalhes que precisam executar em seu próximo assalto. Quando um guarda entra no banco carregando um malote de dinheiro, eles aproveitam para empurrá-lo no chão, assumindo o controle da situação dentro do banco. Cada pessoa é colocada no chão, seus celulares são tomados, e os ladrões fazem a gerente, Claire, abrir o cofre. Depois de pegarem todo o dinheiro, colocam os HDs das câmeras de segurança dentro do micro-ondas para destruí-los. Os ladrões começam a jogar alvejante por tudo, na intenção de ocultar qualquer prova de DNA que possam ter deixado, sem saber que Claire está apertando um botão de alarme silencioso com o pé. Quando eles finalmente notam, Jean bate no gerente assistente, acreditando que foi ele quem acionou o alarme. Ao se virar, Claire consegue ver a tatuagem dele no pescoço. Vendo que a polícia está prestes a cercá-los, Jean decide levar Claire como refém, algo que nunca fazem. Eles vendam Claire antes de tirarem suas máscaras, e quando estão longe o suficiente do banco, deixam ela na praia. O FBI vai até a cena do crime. O agente Adam está no comando da operação. Ele vê que os ladrões cuidaram de todos os detalhes, e não deixaram evidências para trás, o que significa que devem ser profissionais. Seus homens acham a van que usaram no assalto, mas ela foi incendiada e ninguém na vizinhança está disposto a testemunhar sobre. No dia seguinte, Ada interroga Claire. Ela conta a ele sobre o que aconteceu. Ela não conta sobre a tatuagem que um deles tinha. Fala também que eles ameaçaram caso dissesse algo para o FBI. Enquanto isso, os 4 ladrões se reúnem para discutir sobre a ideia de Jean fazer Claire de refém, mas quando ele chega, conta aos outros que tem o documento de Claire, e percebem que ela mora perto deles, e provavelmente verão ela com frequência na vizinhança. Jean acha que deveria segui-la e dar um susto nela para ficar com medo suficiente e não dizer nada à polícia, mas Doug diz que irá resolver, pois Jean já foi preso antes, e pode ser preso novamente por intimidar a testemunha. Mas na verdade, Doug acha que Jean pode ser muito violento com Claire, por isso não deixou ele segui-la. Depois disso, Doug e Jean saem para fazer os pagamentos a seus fornecedores de armas e carros. Fergie é um mafioso irlandês que tem uma loja de flores como fachada. Na sequência, passam a noite bebendo, jogando e se divertindo com garotas. Na noite seguinte, os 4 estão bebendo em um bar, quando Doug é abordado por Chris. Ela é irmã de Jean, e mãe solteira. Chris e Doug costumavam ficar juntos, e ela diz que sente falta dele, mas Doug não quer nada com ela e vai embora. Algumas horas depois, Doug assiste TV em sua casa. Chris entra, usando uma cópia antiga das chaves, e os dois acabam fazendo amor no sofá. No dia seguinte, Doug começa a seguir Claire, e entra em uma lavanderia logo depois dela. Claire começa a chorar quando vê as manchas de sangue em sua roupa, e relembra do dia do assalto. Doug aproveita isso para conversar com ela, fingindo confortá-la. Para ela se sentir melhor, ele a convida para saírem e tomarem uma bebida. Eles conversam sobre várias coisas, embora Doug minta, e diz a ela que ele trabalha no ramo de construção, e que seu pai mora no subúrbio, quando na verdade ele está preso. Ele a leva para dar um passeio de barco, diz que é de um amigo, mas na verdade, ele está invadindo o barco. Quando Claire pergunta a ele sobre os assaltos a banco em Charleston, Doug apenas diz que exageram muito sobre as histórias. Na manhã seguinte, Doug se encontra com Jean. Ele diz que tem tudo sob controle com Claire, e não precisa se preocupar. Depois de interrogar um informante, Adam tem uma pista. O informante diz que esses ladrões não assaltam carro forte e bancos como os outros. Eles sabiam como desativar as caixas de comunicação do banco. Só alguém que trabalhasse em uma empresa chamada Vericom poderia ter conhecimento para fazer isso. Ada decide procurar o registro de funcionários dessa empresa que vivem em Charleston. Adam convida Claire para almoçar, dizendo que tem perguntas sobre o caso e tenta flertar com ela, mas Claire diz que já está saindo com alguém. Ela e Doug começam a sair mais vezes, um fato que Doug esconde da sua gangue. Quanto mais próximos ficam, compartilham mais um sobre o outro. Claire conta a Doug que está ajudando o FBI, ele fica curioso, e pergunta a ela se eles já suspeitam de alguém. Ela menciona sobre a tatuagem que viu em um dos ladrões, mas tem receio de contar ao FBI com medo de acontecer algo pior.
Doug a aconselha a manter em segredo por enquanto, e diz que a decisão é dela. Se ela testemunhar, provavelmente terá que entrar no programa de proteção a testemunhas. Doug conta que sua mãe o deixou quando ele tinha 6 anos. Ele tentou encontrá-la, mas seu pai nunca fez nada a respeito. No final da noite, Claire fala sobre ter que percorrer por um caminho mais longo para chegar ao trabalho, porque alguns membros de uma gangue atiravam garrafas no seu carro se ela passasse pelas ruas de um conjunto habitacional. Depois de deixá-la em casa, Doug pega Jane, e eles vão até os caras que fizeram isso com Claire. Ele bate nos caras e planta algumas drogas no local, e diz para eles irem embora até a próxima semana. Mas Jane está curioso em saber o que os caras fizeram, então ele atira na perna do cara antes de tirar sua máscara mostrando o rosto. Doug não está feliz com o jeito que Jane age ultimamente. Enquanto isso, Ada encontra o arquivo de 10, como funcionário da Vericon, e percebem que ele supostamente ficava doente e faltava no trabalho, justo nos dias que aconteciam os assaltos a banco. Ada e seu parceiro acabam tirando fotos de todos em um churrasco em família, e descobrem a identidade de todos, embora ainda falte evidências para pegá-los. Por enquanto, Ada ordena que seus agentes fiquem de olho em todos eles. Enquanto almoçam juntos em um dia ensolarado, Claire diz a Doug que aquele clima lembrava do dia em que seu irmão morreu. Quando ela sai da mesa para ir ao banheiro, Jim aparece e de repente se senta na mesa com Doug. Preocupado em descobrir alguma coisa, ele tenta fazer Jim ir embora, mas sem sucesso. Claire volta, e Jim está aparentemente surpreso em vê-la. Eles conversam um pouco antes de Jim ir embora. Quando se despedem, Doug cobre a tatuagem com a mão para ela não ver. Mais tarde, Jim questiona Doug sobre Claire, pensando que é uma péssima ideia ele dormir com uma pessoa que pode mandá-los para a cadeia. Ele não disse nada aos outros, mas quer que Doug resolva isso e agilize as coisas para o próximo assalto. Doug acha que eles não estão prontos para o próximo assalto ainda, pois os guardas podem estar preparados demais. Jim insiste, então Doug aceita, com uma condição: esse será o último assalto. Depois disso, ele vai ver seu pai na prisão, e diz que está pensando em fazer uma viagem e ficar fora por um tempo. Pergunta também, por que seu pai nunca procurou por sua mãe. Seu pai responde que não havia motivo para procurá-la, já que ela supostamente quis ir embora. Quando chega a sexta-feira, é hora do próximo assalto. Eles pegam cabelo em um salão de cabeleireiro para plantarem provas falsas, se lavam, e limpam todo o equipamento com alvejante para não deixar impressões digitais. Em seguida, eles pegam um carro, vão até um carro forte e roubam assim que estacionam. O assalto começa bem, mas um dos guardas tenta reagir e aponta sua arma para um deles. Mais policiais chegam ao local, sem tempo, acabam atirando no guarda, e voltam para o carro, fugindo o mais rápido que podem. Eles batem em alguns carros no caminho, e quando os policiais finalmente os encurralam, decidem abrir fogo contra a polícia antes de dar ré e conseguir sair dali. Glonze consegue fugir até o local onde Dez está esperando eles em outro carro. Ao trocarem de carro, colocam fogo no outro carro que usaram, bloqueando a passagem dos policiais. Ada está em seu escritório. Ao ficar sabendo do assalto, ordena que a polícia feche a ponte da cidade, mas é tarde demais. Eles conseguem atravessar a ponte antes que a polícia chegue no local. Os 4 vão mudar de carro novamente, e um policial que está parado na rua observa, mas ele faz vista grossa e ignora eles. Embora o FBI ainda não tenha provas, Adam quer pelo menos conversar com eles. Ele envia seus homens para trazer os 4 para serem interrogados. Depois de fazê-los ler algumas palavras que os ladrões disseram às vítimas, Adam tenta fazer algumas perguntas, mas Jim simplesmente fica em silêncio após solicitar um advogado. Doug, sabendo que eles não têm nada para incriminá-los, diz a Ada que sempre soube que estavam sendo seguidos pelo FBI, pois conhece as antenas que são usadas nos carros do FBI. O próximo passo de Ada é tentar obter algumas pistas com Claire novamente, mas quando ele liga para o banco, descobre que ela pediu demissão. Ele começa a suspeitar dela agora, pede a seus homens para grampearem o telefone dela, e descobre que ela e Doug estão mantendo contato. Doug também descobre que ela pediu demissão do banco quando a encontra para dar um colar de diamantes de presente a ela, então ele aproveita a chance para perguntar se ela gostaria de ir embora de Charleston com ele, e Claire aceita. Depois disso, Adam faz uma visita a Claire, que nota o colar antes de mostrar o perfil de Doug e dizer a verdade. Enquanto isso, Doug se encontra com Jim, e ele diz que Fergie arrumou mais um trabalho para eles. Porém, Doug recusa e diz para Jim encontrar outra pessoa, pois ele quer ir embora. Isso deixa Jim enfurecido, que acusa Doug de abandonar Chris e sua filha pequena, mas Doug o lembra que ninguém sabe quem é o pai, e agradece pela família de Jim ter o acolhido quando precisou.
Jane relembra que matou um cara para proteger Doug e acabou na prisão por 9 anos. Doug diz que é grato por tudo, mas está decidido em partir. Ele vai ver Fergie para informá-lo sobre sua decisão, mas Fergie não quer mais ninguém, pois Doug é o cabeça da gangue. O pai de Doug recusou trabalhar com Fergie depois de muitos anos, por isso, Fergie acabou viciando a mãe de Doug. Ela nunca foi embora, acabou se enforcando, e Doug ficou sem saber esse tempo todo. Se ele não aceitar o trabalho, Fergie ameaça fazer com Claire a mesma coisa que fez com sua mãe. Doug corre até a casa de Claire, para ver se ela está bem, mas ela o expulsa e não deixa que ele se desculpe ou se explique. A partir de então, Doug tenta ficar de olho no apartamento de Claire, e vê que o capanga de Fergie pendurou uma coroa de flores na porta dela. Doug destrói a coroa, e percebe que não terá escolha a não ser aceitar fazer esse trabalho. Doug visita Chris para dizer a ela que ele irá embora depois que fizer esse trabalho. Ele tenta se aproximar de Claire novamente, e promete que nunca mais irá mentir para ela. Ele diz que já roubou bancos e carros forte, mas nunca matou ninguém. Então, antes de partir, Doug pede que ela espere por ele. A gangue se reúne para ouvir o plano de Fergie. Ele tem informações privilegiadas para roubar um estádio de beisebol, e farão isso na manhã seguinte, quando os cofres estarão cheios. Enquanto eles repassam os detalhes, Ada se aproxima de Chris em um bar, imaginando que ela pode ser o elo mais fraco na família. Depois de flertar com ela, Ada mostra seu distintivo e diz o que sabe sobre ela ser mula do Fergie. Quando Chris pede por um advogado, Ada questiona o porquê de Doug nunca ter dado a ela um colar de diamantes. Chris dá a ele uma pista falsa, então no dia da operação, Ada e seus homens seguem o caminhão errado. Enquanto Chris vai visitar Doug para pedir que ele a leve junto com ele, pois ela também quer uma nova vida, mas Doug a expulsa depois de dizer que irá embora com outra pessoa. Mais tarde, Ada encontra Chris no hospital, depois de ter batido seu carro enquanto estava sob influência de drogas. Ele promete que irá proteger ela e sua filha, em troca de informações. Sentindo que ela sempre é usada, Chris desiste, e fala a Ada sobre o assalto no estádio. Enquanto 10 usa seu conhecimento para desativar os alarmes e as câmeras de segurança, Doug e Jane se disfarçam de policiais e conseguem entrar dentro do estádio através de um dos contatos de Fergie. Ao entrarem, encontram alguns guardas e um funcionário do local, mas a princípio o disfarce de policial não funciona muito bem. Então eles sacam suas armas e fazem os guardas e o funcionário deitarem no chão para serem amarrados. Logo em seguida, Doug vai até a sala onde está o dinheiro e manda os funcionários abrirem a porta sem acionarem o alarme, pois ele tem homens cercando a casa dos funcionários e vão atirar em suas esposas caso tentem dificultar as coisas. Obviamente eles abrem a porta, deixando Doug entrar. Depois de encherem as malas com o dinheiro, os dois saem pelo estacionamento, onde Glonzi e 10 estão esperando Doug e Jane com uma ambulância. O FBI está cercando o local, mas Jane percebe que alguns agentes já estão dentro do estacionamento e abre fogo contra eles. Começa um tiroteio entre os ladrões e os agentes. Glonzi leva um tiro no peito, mas ele está de colete. Enquanto os outros 3 continuam atirando, 10 abre a porta para que consigam jogar um caminhão contra os policiais que estão do lado de fora. Depois de fechar a porta, Doug diz a 10 que ao contrário dos outros, ele não tem ficha criminal, portanto, ele pode se render e pegar no máximo 7 anos de cadeia, e que ninguém o culparia por isso. 10, no entanto, se sente ofendido com isso, xinga Doug e decide ficar. O FBI joga algumas granadas de efeito pelas janelas, enquanto eles ficam atordoados pelas granadas, 10 se levanta desnorteado e leva um tiro dos agentes. Glonzi tem uma ideia arriscada. Ele pretende sair com a ambulância para chamar a atenção do FBI, enquanto Doug e Jane coloquem o disfarce de policiais novamente, para que saiam no meio dos outros policiais, pois o FBI não está procurando por policiais. Doug fica preocupado com o plano, mas Glonzi diz que dará conta. Ele sai com a ambulância. O FBI tenta pará-lo atirando nos pneus. Quando anda por mais alguns metros, um atirador acaba acertando Glonzi. Enquanto o FBI verifica a ambulância, Doug e Jane conseguem se disfarçar como policiais e escapam se misturando com os outros. O plano não dura muito, no entanto, o FBI recebe a informação de que os funcionários lá dentro foram amarrados por 2 supostos policiais. Ada imediatamente começa a procurar por policiais que possam parecer suspeitos. Ele percebe Jane se afastando com pressa, e carregando uma bolsa sobre seu ombro, e o segue pela rua. Assim que Ada o chama pelo nome, Jane abre fogo contra ele. Logo em seguida, ele se vê encurralado pelo FBI e os policiais, enquanto Doug vê tudo do outro lado da rua. Ada acaba acertando um tiro na perna de Jane, então ele se esconde atrás de uma caixa de correio, percebendo que está ficando sem munição.
Jean se recusa a voltar para a prisão, e decide praticamente se suicidar apontando a arma para os policiais ao sair de trás da caixa de correio. Doug não quer que todo o sacrifício seja em vão, e escapa roubando uma viatura da polícia enquanto todos estão ocupados verificando o corpo de Jean. Ele dirige até a floricultura, e mata Ferg e seu capanga, e não fica ferido graças ao colete à prova de balas que está usando. Depois disso, Doug pega uma parte do dinheiro que havia escondido, e liga para Claire, que está com o FBI no apartamento dela ouvindo sua conversa. Claire pede que Doug vá até lá, dizendo que está sozinha, mas ele sabe que ela está com o FBI, pois está vigiando de um prédio vizinho. Ele aceita ir, porém, pede que ela o encontre na porta dos fundos em 1 hora. Depois que Doug se desculpa novamente com ela, Claire menciona dia ensolarado, dando uma pista, para que ele perceba a armadilha. Doug fica feliz com aquilo. Enquanto o FBI espera com Claire, Doug esconde dinheiro para ela e deixa um bilhete no carro de Ada. Em seguida, Doug deixa a cidade de trem. Ada suspeita sobre Claire ter dito sobre dia ensolarado, mas só isso é muito pouco para usar como evidência de qualquer coisa para incriminá-la. Dias depois, ela encontra o dinheiro que Doug escondeu com um bilhete dizendo para ela fazer bom uso do dinheiro. Claire decide doar para a reforma de uma arena local de hóquei no gelo onde Doug jogou com sua mãe uma vez. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.